Centrão já pula do barco e joga a toalha, e Lula faz história na democracia, e Lira abandona Bolsonaro e diz que 8 de janeiro não se repetirá, e elogia trabalho da Polícia Militar, e Capelli prepara mega operação contra os golpistas. Aquele movimento que aconteceu no dia 8, ele foi, no meu ponto de vista, isolado, não é? Foi grave. As pessoas que o praticaram têm que ter consequências na sua vida para entender que aquelas instituições, elas representam a democracia. Se você gosta de quem está lá ou não gosta de quem está lá, isso é temporal, mas os 3 poderes, eles precisam e devem ser preservados. O Brasil, ele precisa disso, e a resposta foi imediata, com a união de toda a federação, todos os governadores, todos os poderes, presidentes de poderes, deputados, senadores, ministros do Supremo, Poder Executivo, todos de imediato reagiram ao que houve e deram a demonstração ainda mais inequívoca que a nossa democracia é firme. Aquele ato impensado ou pensado, ele foi ao limite da irresponsabilidade, na agressão, na destruição, na depredação, na simbologia do que aquilo representa. Só que eu sempre disse que você não pode generalizar o brasileiro que pensa mais à direita ou mais à esquerda por aquele ato. Aquele ato tem que responder àqueles que participaram, que já estão identificados, que estão cumprindo com as suas responsabilidades. Então, a Constituição, ela é base para todo reclame dos seus direitos. Mas nós sabemos que nós temos deveres. Dever de respeitar o direito do outro, dever de respeitar os princípios que regem a nossa democracia, fazem parte também do contexto da nossa Constituição. Nós tivemos algumas mudanças estruturantes. Nós temos a reforma trabalhista, que veio na Constituição. Nós tivemos a reforma tributária. Nós tivemos a reforma previdenciária. Estamos em busca ainda de outras reformas que são pilares de um Estado que se programa, de um Estado que tem que estar atento às modificações de uma sociedade que evolui muito rapidamente. Esse movimento cibernético, esse movimento de redes sociais, esse movimento de uma vida paralela que não analógica, mas uma vida digital muito rápida, vai exigir de nós congressistas que algumas modificações aconteçam para que a Constituição também abrace, também acolha, proteja e salvaguarde os direitos individuais de uma vida que muda muito. A realidade virtual é muito diferente da realidade real que a gente vive no nosso dia a dia. Ela é muito mais rápida, ela é muito mais efêmera. Então, além dessas PECs que eu citei, que elas são reformas transformadoras, nós tivemos várias outras, mas todas elas com construção em cima de muito diálogo, muita negociação. Nós estamos findando ainda agora o retorno da reforma tributária que veio do Senado. Nós precisamos de um texto mínimo comum para que nós saiamos desse manicômio, não é, tributário que o Brasil vive, para que o Brasil tenha mais oportunidades de investimentos, de diminuir as desigualdades regionais, diminuir as desigualdades estruturais entre as regiões de um país continental. Um país diverso culturalmente, diverso economicamente, né, que a gente precisa cada vez mais unir em torno de uma carta enxuta, né, na medida do possível, porque nós tivemos tantas alterações, mas eu acredito que cada vez menos essas alterações estarão presentes na Constituição Federal. Presidente, em alguns momentos, por exemplo, em algumas campanhas eleitorais, surgem algumas opiniões de realizar uma nova Constituinte para criar uma nova Constituição. Qual que é a opinião do senhor em relação a isso? O senhor acha necessário ou o senhor acha que a Constituição Federal, com essas modificações, ainda cumpre seu papel? Olha, eleição é momento de você vender pensamentos, ideologias, de você vender o que pensa, o que seu partido defende, e que nem sempre a reflexão de um partido reflete a vontade da maioria daqueles partidos. A pluralidade partidária que nós vivemos, ela permite uma discussão mais ampla. Na cadeira de presidente da Câmara, eu tenho a obrigação de olhar para todos os lados, enxergar as divergências de pensamentos. Então, mais do que uma nova Constituinte, o Brasil precisa estabelecer os seus critérios das reformas básicas, o Brasil precisa de um rumo econômico claro, o Brasil precisa trabalhar para igualizar a vida dos brasileiros no mínimo possível, e a partir daí você vai pensando em outras prioridades. Eu não vejo o espírito básico da Constituição arranhado.
eu não enxergo uma necessidade dos princípios basilares e pétreos que ela se funda arranhados. Portanto, na minha opinião, é mais uma questão de retórica política em determinadas campanhas. Você pedir ou não uma nova Constituinte é trabalhoso, é difícil, o Brasil para, não é? Você vai se dedicar num tempo que não deve ser pequeno. Imagine nos dias de hoje, com as influências que eu citei aqui, de redes sociais, de vida digital, para você fazer uma Constituição num país do tamanho do nosso, com a complexidade do nosso, com as diversidades do nosso. Então, o que nós devemos fazer é preservá-la, aprimorá-la na medida do possível e respeitá-la sempre. Presidente, agora tem alguns dispositivos que ainda falta regulamentação e volta e meia, né, surgem aí algum debate em torno de questões que o texto constitucional deixou em aberto, como a criação de municípios, a questão das terras indígenas. Por que é tão difícil completar essas lacunas aí? Olha, se eu pudesse fazer sozinho, já tinha feito, né? Eu tenho pensamentos muito claros enquanto parlamentar, e não enquanto presidente, e um deles é que o Brasil, às vezes, fecha os olhos para os seus principais problemas. Eles existem, nós sabemos que eles existem, e muitas vezes a gente tenta empurrar por debaixo do tapete para tentar resolver amanhã. Essa questão de terras indígenas é uma questão sensível, internacional e nacionalmente falando, mas há previsão na Constituição da possibilidade deles explorarem as suas terras. E essa falta de regulamentação, no meu ponto de vista, é o que embarreira, é o que dificulta, é o que causa esse dilema, é o que causa essa conflagração entre fazendeiros, preservação, mais terra, essa questão de mineração em terra ilegal, desmatamento ilegal no Brasil, precisa ser olhado com profundidade. E não será numa mudança constitucional, mas sim regulamentando o que já existe. Você adequar os povos originários a poderem explorar comercialmente, dentro do que o Código Florestal prevê para todo brasileiro, as suas terras, era um salto de qualidade na vida de todo mundo. Nós estamos no século XXI, em 2023, e não é possível que parte da população pense que os povos originários têm que viver como em 1500. Então, essa questão, na minha visão, precisaria urgentemente de regulamentação, de complementação, ou pode ser via lei complementar, alterando, não, regulamentando o que já está previsto lá. Por questões, às vezes, de omissão, ou de não querer legislar naquele momento, porque, entenda, o Congresso Nacional, às vezes, quando decide não legislar, ele está legislando. Não abre espaço para que outros poderes o façam, não é? Se você tem um Congresso eleito para aquele período temporal ali de 4 anos, na Câmara e 8 anos no Senado, aqueles são os representantes da população para aquele período. Aqueles receberam autorização, a procuração popular, para representá-los nas suas decisões. É assim que funciona a democracia. E a democracia é sempre por maioria. Mas você tem razão, nós precisamos nos debruçar sobre questões importantíssimas que estão ainda carecendo de complementação de legislação.